E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu com o intuito de tirar você do perrengue, fazer com que você nem entre mais no perrengue. É isso, Érico, mais de 50 programas já. Se você falar que tá no perrengue ainda, a gente vai... Não, se falar assim, tô assistindo o programa, ainda tô no perrengue, aí... Deu ruim a gente vai ser mandado embora. Vão demitir a gente. Não pode falar isso. Não pode. Não pode. Inclusive, a gente quer aproveitar esse programa, pedir para você dar os links aí, eu sempre esqueço dessas coisas. Os likes. Os likes. Isso, os likes. A gente quer pedir depoimento. Manda pra gente, né? Você que está seguindo a gente, você que já está ouvindo a gente no Spotify, ou ouve a gente no rádio, no carro quando está indo para o trabalho ou indo para casa. E aí? Tá aprendendo, tá usando, tá dando certo. Já saiu do perrengue. Já saiu do perrengue. Tem uma história para contar. Manda pra gente. Manda pra gente. Aonde que o pessoal pode mandar? Manda lá no nosso Instagram, que é o perrengue.financas. Manda lá no nosso direct, que a gente vai poder até, inclusive, ler o seu depoimento aqui em um dos nossos programas. Ou quem sabe te convidar. Pra vir aqui ser entrevistado. Já pensou ser entrevistado pela Olha. Patrícia? Isso aí, ó, não é pouca coisa. Ela é pequenininha, é pouca coisa, mas não é isso que é pouca coisa. Eita, Não. gente, mas começa a sessão humilhação, bora trabalhar. E hoje a gente vai falar sobre taxa Selic. Aí fica aquele monte de fumaça. Que é isso, né? Que é isso? E qual é a tendência, né, quando a gente ouve esse tema, é querer fugir. Fala, não, isso não é pra mim, isso é coisa lá pro governo, pra Muito vocês aí que são de educação difícil. financeira. É um tema muito difícil. Não quero saber. Antes de você desligar, né, antes de você pular pro próximo vídeo ou trocar a rádio, a gente vai falar sobre esse tema, vai tentar trazer ele de uma maneira mais leve, mais suave, não é isso, Érico? É um assunto muito importante que, por mais que você queira fugir desse assunto, não querer entender esse assunto, ele impacta diretamente a sua vida financeira, né? E a sua vida como um todo. Então, entender esse assunto faz parte também de uma reeducação ou até mesmo uma educação financeira. Então, a gente vai tratar esse assunto com muito carinho, né? Falando aqui uns economês, traduzindo o economês, né, para o português, para a gente poder entender o que significa. E aí você vai poder saber melhor e entender melhor, e isso vai mudar o seu planejamento financeiro lá na parte de investimentos. A gente vai falar disso lá na frente. Então fala, Érico, pra gente, o que é a taxa Selic? Então, a gente pode começar dizendo que a taxa Selic é como se fosse um termômetro, né? Quando o dinheiro esquenta, vamos assim, né? O dinheiro está quente, então o termômetro sobe, né? O dinheiro está morninho, está mais frio, então o termômetro cai. A Selic vai funcionar dessa maneira. Está quente, ela sobe, está morninho, está frio, ela vai cair. E isso vai influenciar a maneira como a gente pega ou aplica o dinheiro. Então, assim, se o dinheiro está quente, a Selic está alta, quando você vai pegar algum empréstimo para poder financiar, sei lá, um automóvel, né, uma moto, um apartamento, esse dinheiro vai estar mais caro, ele está mais quente, mais caro. O termômetro está lá em cima, a Selic está alta. Agora, se o dinheiro está mais fresquinho, mais morninho, a Selic baixa, esse dinheiro, esse financiamento, ele vai custar mais barato e você vai conseguir financiar mais bens, né, na sua vida. Então, quando a taxa Selic está alta, é bom para quem está investindo, né? Então, taxa Selic, o CDI lá que você tem, Patrícia, posso investir aqui 100% do CDI? Nesse momento, então, para quem empresta dinheiro, é ótimo, quando ela está alta. Está 13 ponto, no dia que a gente está gravando, 13,25. Isso, 13,25. Então, se você está emprestando dinheiro, ou seja, você está investindo, é ótimo. Mas se você está tomando esse empréstimo, se você está tomando crédito, não é legal. Mas Patrícia, então eu vou ter que esperar? Se puder esperar, melhor, né, Érico? Isso, exatamente. Então, é importante você entender isso. Ela está alta, é bom para investir. E não é bom para tomar crédito. Mas e quando ela está baixa? Então, aí quando ela está baixa, você acaba não tendo muitos benefícios, né, do investimento. De renda fixa. De renda fixa. A gente está falando de renda fixa Oi. até porque é o nosso
né? A gente não vai ficar falando aqui de renda variável porque já não depende tanto da... Até porque a gente tem programa de renda variável. E a gente tem programa de renda variável. Então, a gente está falando aqui de renda fixa, que são títulos de dívida pública ou de dívida privada, né? Que são geralmente atrelados, eles remuneram a taxa Selic. Então, é exatamente isso que a Patrícia está falando. A Selic está alta, opa, vale a pena pegar meu dinheiro, deixar aplicado e ter esse rendimento. Lembrando que quando você deixa seu dinheiro aplicado, não sobra dinheiro para você usar no seu consumo. Então você tende a consumir menos, até porque as coisas vão estar mais caras, porque a Selic está alta. Agora, a Selic está baixa, e aí o que vale a pena? Eu consumir ou eu deixar o dinheiro aplicado ganhando muito pouco? As pessoas tendem a consumir mais e a aplicar menos, porque a Selic está muito baixa, não vale tanto a pena ficar esperando ali o dinheiro aplicado, sem poder utilizar o dinheiro, não rendendo muita coisa. Então, quando a Selic está baixa, é legal eu buscar um financiamento de uma casa, por exemplo? Exatamente. Principalmente financiamento imobiliário, que é de longuíssimo prazo, a gente está falando de 36 anos, né? Então, se você pega uma taxa baixa, e geralmente os financiamentos imobiliários eles utilizam uma sistemática chamada SAC, né? E aí essa tabela SAC, ela usa os juros em cima do saldo devedor, né? Então, se você tem uma taxa em conta, uma taxa mais baixa, o seu saldo devedor também não fica tão caro. Então, é mais fácil para você quitar esse financiamento, é mais fácil de você honrar os pagamentos desse financiamento. Então, é muito melhor você financiar um imóvel com a Selic mais baixa. Então, se você está aí já namorando um imóvel, né? Já está querendo comprar o seu imóvel e a gente já está nesse ciclo de queda, né? Entramos agora num ciclo de queda. Vale a pena segurar mais um pouco, né? Continue fazendo seu planejamento financeiro, continue poupando o seu recurso, né? Mas aguarde, porque ainda teremos outros ciclos de queda e isso vai te ajudar no seu financiamento. E algumas coisas importantes. Para quem tem dinheiro investido ali, a Selic começa a cair, não é para entrar em desespero, sair tirando tudo e agora eu vou comprar ações, fundos imobiliários. Não, gente. Cuidado. Né? Tem gente que faz isso. Não, mas a taxa Selic está caindo, eu vou tirar tudo. Não faça isso. Tá? Ainda mais se você tiver o perfil ali conservador, mantenha ali. Mas a gente vai falar de investimentos agora. Eu trouxe aqui algumas dicas de ouro relacionados a isso. Então, o que é importante quando a gente fala desse contexto de Selic alta, né? Tá baixa, tá alta, mas num contexto de Selic alta. Primeiro que você busque esse conhecimento. É muito importante que você entenda esse assunto para que você tome decisões mais conscientes, decisões inteligentes e que você saiba o que você está fazendo, tá? Para não ir na onda ali, sabe? O pessoal fala efeito manada. Efeito manada. Né? Tá aí todo mundo fazendo, vou fazer também. Você tem que ter conhecimento. Então, dicas de ouro. Busque educação financeira para ter conhecimento e ferramentas necessárias para tomar decisões mais acertadas. Fique por dentro das notícias sobre esses temas. Caso não consiga entender, busque um profissional. Eu e o Eric estamos aqui toda semana, a gente está no YouTube, a gente está na Pan News, no Folha Vitória, na televisão. É lugar pra caramba que a gente não sabe, pergunta. A gente está aqui para isso, né, Érico? Manda no direct lá do Instagram, a gente responde. Pode perguntar. Tenha um planejamento financeiro para alcançar seus objetivos. Independente, né, se a Selic está alta ou não, a gente precisa entender para que você tome as decisões corretas, mas isso não te libera de ter um planejamento financeiro. Qual a importância, Érico, de ter um planejamento financeiro? Gente, planejamento financeiro ele tem uma importância muito grande para salvar seu orçamento. Justamente é a linha tênue que vai separar, né, o superávit do déficit, ou seja, do endividamento para a sua vida rica, né? A gente já falou aqui sobre isso. Exatamente. Né? Então, assim, se você não quer ser estatística de endividamento, de inadimplência, é o planejamento financeiro que vai te fazer isso. Invista com sabedoria, é outra dica de ouro. Então, se você sabe investir, se não sabe também, busque conhecimento. Exato. Não saia pegando empréstimo e financiando coisas sem avaliar e estudar os cenários.
Juros é o preço que se paga pela pressa. Exatamente. Essa frase, acho que eu vi, foi o senhor Paulo Costa falou uma vez em algum podcast, eu achei incrível, é verdade, ó. Juros é o preço que se paga pela pressa. Perfeito. Então, você está com pressa, você vai pagar caro por essa pressa. Isso aí. E quando a Selic está alta, então, é uma confusão nas nossas finanças, então a gente precisa ter foco, ter direcionamento. Érico, fala pra gente como que é definida a taxa Selic. Então, a taxa Selic ela é definida pelo Banco Central. Você certamente já ouviu essa confusão aí envolvendo a autonomia do Banco Central, né? É justamente essa autonomia do Banco Central, de definir qual vai ser a Selic meta, né? Qual é a meta da taxa Selic, a taxa básica de juros. Dentro do Banco Central, existe um comitê de política monetária, que ele é formado pelo presidente do Banco Central e as suas diretorias. Eles se reúnem a cada 45 dias e entendem como que vai ser ou como que se dará a taxa Selic. Essa reunião ela acontece terça e quarta-feira. Terça-feira é uma reunião aberta, são convidados outras pessoas, jornalistas, e na quarta-feira eles decidem qual vai ser então o valor, né, ou a meta da taxa Selic. Então, é o Banco Central que vai determinar, mediante uma análise macroeconômica, mediante todo um cenário macroeconômico do país, qual vai ser a nova taxa Selic, se vai subir, se vai cair ou se vai manter. Isso a gente chama de Selic meta. E aí, né, aproveitando aqui as aulas do nosso professor, outra coisa que normalmente as pessoas correm, Érico, de entender, que é um pouquinho complexo mesmo, é a bendita da inflação. E qual é a relação da inflação com a Selic? Legal. Você se lembra na pandemia, que no auge da pandemia, todo mundo usando máscara, quanto que estava uma máscara nas farmácias? Uma caixinha de máscara? Estava um absurdo. Às vezes você nem encontrava máscara. Se você for hoje a uma farmácia, você já vai encontrar várias máscaras, vários tipos de máscara e com preço lá embaixo. Ou seja, o que aconteceu com o preço durante a pandemia da máscara? A pandemia, o que aconteceu com o preço da máscara, né? Subiu porque muita gente estava procurando máscara. Então é assim, vou viajar, né? Vou em alta temporada, os preços estão lá em cima. Então, toda vez que existe um pico de demanda, existe uma alta nos preços. A isso damos o nome de inflação. Quando o preço cai, é uma deflação. O que acontece no Brasil é que durante muito tempo a economia estava aquecida, a gente estava consumindo bastante, então houve um aumento sucessivo dos preços, ou seja, houve a inflação. Então a Selic ela é um Tilenol. Assim como a gente falou da... O Tilenol é ótimo. É que a gente falou da febre, né? Então, assim, se existe inflação, é como se fosse uma febre, né? Então, eu tenho que baixar a inflação, eu tenho que baixar a febre. Selic, né, alta, inibe o consumo. A gente já falou sobre isso. A Selic alta, você vai evitar financiamento, você vai economizar no supermercado, porque os preços estão mais altos. Então, você tende a diminuir a inflação com uma alta da Selic. E aí, como é que isso influencia, né, no consumo das famílias, por exemplo? A tendência é as famílias começarem a consumir menos. Isso. Porque antes você, na época, por exemplo, da superinflação, que as pessoas compravam 3, 4 carrinhos, né, enchiam lá a casa, isso aqui. Hoje, a gente não consegue comprar um carrinho. Um carrinho? Você não consegue comprar. Então, qual é a tendência, né? A tendência é a gente consumir menos. Menos, isso. Parece que o orçamento está sempre mais apertado, mas é isso mesmo, né? Exatamente isso. Pode falar. Não, é porque hoje as pessoas estão indo várias vezes ao supermercado. Né? Tem gente aí que eu ando conversando aí que uma vez por semana vai ao supermercado para fazer aquela compra necessária da semana, né? Na tentativa de salvar o orçamento, dado os preços, né? Os preços realmente estão exorbitantes. Você gasta aí R$300 no supermercado, sai com 3 sacolas, um vento balançando. Né? Não está fácil. O que está acontecendo? Não tá fácil. Exatamente. Mas é isso. Então, a tendência das famílias é consumir menos, viajar menos, reformar menos. Mas, ainda assim, as pessoas estão endividadas. Ainda assim, tem um alto consumo. Por quê? Porque os juros estão muito alto. Érico, os juros do cartão de crédito rotativo, 473%, se eu não me engano. Isso aí. Olha o impacto que isso vai gerando, né?
Então, é importante entender sim da Selic. Agora eu quero ir para uns temas mais específicos. Como que a Selic influencia, por exemplo, na alta da alimentação? Então, porque pode ser isso que você está se perguntando. E tá, tudo bem, vocês estão falando da Selic, tá, mas como é que isso chega para mim? Né? Pensa o seguinte, as empresas possuem dívidas, tá? Para poder financiar suas atividades. Então, imagina que eu sou uma empresa e aí eu estou querendo aumentar o meu parque produtivo e eu vou vender títulos no mercado. E qual é a remuneração que eu vou pagar para quem está comprando esse título? Geralmente eu vou atrelar o quê? A Selic. Então pensa, se eu tenho um título no mercado que vai vencer daqui a um ano, eu sou uma empresa, vendi um título no mercado, vai vencer daqui a um ano, só que ele remunera a Selic. Se a Selic sobe, a minha dívida aumentou, da noite para o dia, sem ter feito nada. E aí, se eu sou uma empresa, então, que fabrica, sei lá, laticínios, eu vou ter que repassar esse custo para os meus produtos. E aí, o que acontece? O produto chega no supermercado mais caro. Então, se eu sou uma empresa agrícola, né, que trabalho com grãos, né, e emito títulos de dívida atrelado à Selic, e a Selic sobe, a minha dívida subiu. O que eu vou fazer? Repassar. Vou repassar isso para o meu produto. E aí esse produto chega no meu cliente, que pode ser um fabricante de biscoito, por exemplo, chega mais caro. E aí esse fabricante vai comprar uma matéria-prima mais cara, o que ele vai fazer? Vai repassar esse preço para o produto então, também. Então quem é que paga isso no final de tudo? Nós, consumidores. Exatamente. Não é diferente, por exemplo, com combustível. Exatamente. Porque o aumento do transporte, do próprio combustível, das refinarias, tudo isso vai fazendo com que, eu preciso aumentar meu preço porque o de trás, sabe, aquela cadeia de aumento. Então, com combustível não é diferente. Com a roupa que chega na loja não é diferente. Então, por isso que está todo mundo sentindo. Muitas pessoas chegam, Patrícia, mas o que está acontecendo? Isso. Por que os preços estão tão altos? Por que os preços estão altos? Mas assim, o dinheiro também perde o seu valor. Né? Em 1994, quando o real foi lançado, iniciou o real, uma nota de R$100 valia R$100. Hoje, uma nota de R$100 vale R$13,43, 13 alguma coisa. Olha como é que vai perdendo o valor por conta da inflação alta que o Érico explicou. Então, por isso que vocês estão percebendo que tudo está chegando até vocês, né? Está chegando ali na loja, no supermercado, tudo muito caro. Então, é importante entender a Selic, sim. Não corram desse assunto, né? Manda esse vídeo para as pessoas que têm dúvida ou, poxa, olha aqui, gente, eles estão explicando. Se ainda assim você não conseguir entender, chama a gente, porque a gente quer muito que vocês entendam desse assunto, para que a gente deixe de ser, sabe, distante disso. A gente tem que entender, a gente tem que se aproximar desse assunto, né, Érico? Exato. E só para vocês terem um dado, pessoal, que eu estava falando agora há pouco, que as empresas emitem títulos para poder se financiar. O setor varejista, que nós adoramos, né? Adoramos o setor varejista, né? A gente compra pra caramba no setor varejista. Eles têm em um percentual de financiamento das suas atividades entre 75% a 100% emitindo títulos de dívida atrelado à Selic. Então pensa, uma Selic alta realmente deixa tudo mais caro. E aí você vai fazer as suas comprinhas, né, no seu celular antes de dormir, ao invés de dormir, né? Fica o quê? Fica zapeando. Inclusive fica a dica aí de desinstalar os aplicativos de compra, hein? Já deu, né? Já deu. Shopee, Shein, vai tirando tudo aí, entendeu? Tira tudo. Espera a Selic zerar para comprar. Né? É uma boa. É uma boa. Então, pensa, essas empresas vão repassar, né, todo esse custo para os preços. Aí você vai fazer a pergunta, mas a Selic não está caindo? E agora? Então, se sobe, repassa. E se cai, repassa? Aí, essa pergunta é a pergunta de 7 bilhões de reais. E agora? Então, tende a repassar. O problema é que quando sobe, sobe de elevador. E quando desce, desce de quê? De escada, né? É aquela escada... Não é a mesma proporção. Não é a mesma proporção, pessoal. Então, assim, é claro, os preços tendem a cair? Tendem. Só que a curva de queda ela é muito mais longa do que a de subida. Então, assim, para subir, pessoal, é igual posto de gasolina, né? Falou que vai subir, você já vai abastecer o carro, porque no dia seguinte já subiu. Os preços, quando caem, não é na mesma proporção, não é na mesma velocidade que zera,
né? Seria muito interessante se fosse, mas não é desse jeito. Outros locais que a gente percebe também esse aumento, essa lazer. Né? Então, pessoal, inclusive tem um programa, né, sobre roteiros econômicos. Já foi ao ar, inclusive. Já foi ao ar, ficou muito legal. Então, assim, às vezes você fala, nossa, mas tá difícil fazer um lazer, sair com a família, tá tudo muito caro, né? O restaurante também tem esse repasse na mão de obra, no material, porque depende de transportadora, porque depende de uma série de coisas, gente. Então, é uma cadeia de aumentos. Então, para você que quer fazer um lazer mais econômico aí, mais em conta, assista lá o nosso programa Roteiros Econômicos. Com o Fernando Gregório. Isso aí. Tá? Então, assim, a gente vai deixar de fazer as coisas? Não. Mas a gente tem que fazer com mais consciência. Mais parcimônia. Exatamente. Então, assim, olhar para o orçamento, ter uma verba lá específica para esse lazer, para esse restaurante. Nem que seja churrasquinho na esquina, né, Érico? Nem que seja o filé mignon. Mas é importante fazer, porque, assim, a Selic está alta já tem um ano, né? Que ela está mais de 12%. Ela chegou a 2% em 2020. Estava bom para financiar as coisas, para fazer empréstimo, né? Para quitar dívidas, para mais o quê? Com a Selic baixa. Para investimento não estava muito bom, não. Então, pois é, esse é o outro lado, né? Ah, mas não está bom para... A Selic baixa está bom para consumir, mas não estava bom para investir. Aí a Selic sobe. E agora? Vou fazer o quê? Faz a limonada, né? Coloca o dinheiro para render. Então, deixa de consumir, aperta o orçamento, né? Aperta nos gastos, foca no que é necessário e deixa o dinheiro aplicado. Ou seja, então, a gente tem que dançar conforme a música. Exato, porque não tem jeito. Por isso que eu vou continuar batendo nessa tecla. Por isso que você tem que ter conhecimento, entende? Para não ficar perdida. Aí agora, eu faço o quê? Ai, meu Deus. Não, calma, respira. Busque conhecimento que vai dar certo. É isso aí. Então, eu quero trazer aqui duas indicações. Nosso programa está quase terminando. Não tem a ver com Selic, mas esses dois itens que a gente vai indicar aqui, né? Um é uma série, o outro é um documentário. Ensina a gente a economizar, ensina a gente a olhar para as nossas finanças com outro olhar, ensina a gente a trabalhar mentalidade, hábito, comportamento, uma coisa que eu gosto muito de falar. Então, vai a primeira indicação, A Arte de Economizar. É um documentário, está no Netflix, é muito bacana, vale a pena você assistir com lápis e papel, caneta e papel. É 1 hora e pouco. É rapidinho. Então, assim, dá para pegar muitas dicas legais. E o outro é uma série. Qual é a série, Érico? Como Ficar Rico. Como Ficar Rico. Como? Ele tinha esquecido, entendeu? Eu peguei aqui rapidinho. Você vê, gente, já tá afiada aqui, porque ela viu que eu tinha esquecido e ela já deu a resposta. Mas é Como Ficar Rico. Gente, a gente já falou dessa série aqui, a gente já deu essa série como dica. Se você não viu, veja. Ela saiu esse ano na Netflix, está fresquinha. E ela é muito interessante porque ela é como se fosse um reality show, né? Então, são pessoas ali que levando os seus problemas, né? E aí vocês vão ver diversos tipos de problemas financeiros, soluções, gente que não consegue resolver, gente que resolve. Então, vida assim, real. Vida real. Vida então, real. É muito interessante assistir, é muito gostoso de assistir. Também não é nada pesado, também não é nada longo. Acho que cada episódio tem aí na faixa de 40 minutos. Uns 30 minutos, são 8 episódios, assim, vale a pena. Vale muito a pena assistir, vai te ajudar bastante, vai abrir sua mente. Muita coisa do que é falado lá, né, foi tirado daqui. É verdade, eles assistiram o perrengue e fizeram o programa. Inclusive tem que pagar direitos autorais, a gente vai cobrar, fiquem tranquilos. Os royalties. Porque eu tava vendo aquele negócio e falei, não, peraí, a gente já falou disso. Certamente eles vieram aqui e falaram, não, tem um programa maneiro e copiaram. Então, muita coisa vai fazer sentido para vocês, para quem já está acompanhando a gente, porque são assuntos que nós já falamos aqui, então vale muito a pena assistir essa série. Então, a dica para encerrar: planejamento financeiro, organização financeira, planejamento. Faça uma faxina aí nas finanças, sabe? Dá uma olhada nas coisas, o que está acontecendo. Patrícia, mas já está muito justinho, já está muito apertado, já cancelei tudo. Já eliminei todos. Eu nem gosto de falar mais cancelar as coisas, eliminar desperdício, que eu tenho certeza que tem um monte de desperdício aí. Normalmente tem, né, Érico? Tem, geralmente é só você pegar a sua fatura do cartão de crédito e ver lá.
iFood e a sua Ele lista fez de isso há compra. pouco tempo, tá? Ele tá falando isso, é porque ele fez isso há pouco tempo. E deu certo, cara. Deu certo. Deu certo. Funciona, gente. Funciona. Muda, Brasil. É isso aí. E a gente quer agradecer, né, a sua presença, agradecer sua participação aqui com a gente. A gente está esperando o seu depoimento. Manda pra gente lá. Manda. E onde é que o pessoal encontra a gente? Então, encontra no Instagram, que é o perrengue.financas. Encontra no site e no YouTube do Folha Vitória. Encontra na Pan News 90.5 às quartas, às 16h30 e no Spotify. Spotify e em alguns domingos que a gente vai avisar lá no nosso Instagram, também na TV. É muito perrengue para todo lado, não para entrar no perrengue, mas para sair e ajudar as pessoas a nunca mais voltarem. E é isso. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.